Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento da Palavra de Deus e é uma honra muito grande ter você na nossa companhia. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Jó, a epopeia da vida de Jó. Nós estamos analisando o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa revista Lições Bíblicas, que traz como tema do quarto trimestre de 2020 a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista é o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, membro de comissão de apologética da CGADB e ainda líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. O pastor José Gonçalves está nos mostrando todas as características, todos os pormenores do livro de Jó. Toda a estrutura do livro está sendo contemplada. Toda a linha histórica do livro está sendo obedecida neste trimestre. Nós estamos aqui comentando esse trimestre, comentando essas lições e tendo a sua companhia. É muito bom, é muito gostoso trabalhar na companhia de pessoas tão ilustres como você que está conosco aqui. É muito bom trabalhar neste tema tão importante, porque nós estamos também extraindo grandes lições desse tema. Nós estamos extraindo grandes lições, grandes porções espirituais do livro de Jó e vamos continuar assim até o final de dezembro, quando então concluiremos este nosso trabalho. Sejam todos então mais uma vez muito bem-vindos e vamos ao nosso estudo da semana. A lição número 3 traz como título Jó e a realidade de Satanás. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 12 e também no capítulo 2, versículos 4 e 5. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, já poderá lançar mão dela para ler estes versículos, porque são muito importantes, é muito interessante, é muito importante, é primordial que você leia o texto base, porque esse texto base dá um amparo a todo o estudo que estará sendo realizado. Então, pegue a sua Bíblia, você já tem a sua revista em mãos também, pegue ela e faça a leitura dessa porção bíblica. Aliás, um convite, faça a leitura de todo o livro de Jó, porque durante o nosso trimestre nós vamos estar abordando justamente este livro e você, já tendo o livro memorizado, fica mais fácil, já tendo lido o livro, fica mais fácil até mesmo de ter um melhor entendimento. Claro que provavelmente você já tenha lido o livro de Jó, talvez algumas vezes inclusive, mas é bom ler mais uma vez para refrescar a memória. Sempre nós encontramos situações novas, sempre nós, ao ler a Bíblia, ela se renova em nossa vida. Isso é maravilhoso com a palavra de Deus. Nós lemos ela e ela cada vez se mostra para nós de uma maneira mais nítida através da nossa imersão nas Sagradas Escrituras e também, logicamente, através da unção do Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos proporciona este conhecimento integral da Palavra de Deus. Como o título da revista propõe, nós hoje vamos falar um pouquinho da figura de Satanás, um anjo caído. O livro de Jó, ele não fala sobre o início, a origem de Satanás, mas nós achamos muito interessante nós falarmos um pouquinho sobre os seres espirituais, sobre os anjos. Nós achamos providencial nós tratarmos sobre os anjos no nosso estudo aqui. Então nós vamos fazer uma rápida introdução, muito breve, muito tranquila, sobre os anjos. Características dos anjos. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos foram criados antes da criação do universo. Os anjos são seres pessoais. Os anjos são seres individuais. Os anjos são seres racionais e inteligentes. São invisíveis. São seres imortais. Aqui é interessante nós frisarmos que os anjos não são eternos, eles são imortais. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Eterno é aquilo que não teve início e não terá fim. Sempre existiu, sempre existirá. Somente Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, tem o atributo da eternidade. Os anjos, por vezes, aparecem na forma humana. Nós temos o caso de Ló no Antigo Testamento. Os anjos, eles têm o livre-arbítrio. Nós vimos isso acontecer. O livre-arbítrio é o poder de decisão. Os anjos têm o poder de decidir. Os anjos têm a liberdade de decidir. Foi o que aconteceu lá no céu, quando Lúcifer decidiu simplesmente rebelar-se contra Deus, e uma terça parte dos anjos resolveu acompanhar Lúcifer no seu intento, e ambos foram
destituídos ali dos céus. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nosso objetivo aqui não é estudar os anjos, não é fazer um estudo sistemático sobre os anjos. Nós estamos aqui apenas elencando algumas características desses seres espirituais. Então nós vamos passar por algumas características, estamos já analisando elas, mas de uma forma um pouco mais genérica, sem detalhes. Nós não vamos fazer aqui o detalhamento dessas características que nós já estamos analisando. Nós temos uma hierarquia angelical, isto mesmo, nós temos nos anjos também uma hierarquia. Qual é ela? Nós temos a primeira classe, que é o arcanjo. O termo arque significa sumo ou chefe, e a Bíblia cita somente Miguel como arcanjo. Nós temos uma outra classe, querubim, é uma ordem especial de anjos, são os chamados anjos adoradores. Eles assistem diante do trono de Deus. Ezequiel, ele fala sobre os querubins. Lá no capítulo 10 de Ezequiel, fala sobre os querubins. Satanás fazia parte dessa classe de anjos. Existem como finalidade também de guardiões. Os querubins, eles foram guardiões do jardim de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Os querubins também estão na Arca da Aliança, na tampa da Arca da Aliança. Eles são retratados ali. Em Êxodo, capítulo 25, versículos 17 e 18, você encontra isso. Nós também temos uma outra classe chamada serafim. A única menção a essa classe de anjos está lá em Isaías. São seres ardentes. Eles possuem acesso direto ao trono de Deus. Exaltam a santidade e a glória de Deus. Isaías teve um encontro com os serafins por ocasião de seu chamado profético. Está lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 ao 8. 1 a 8. Nós temos Gabriel. Gabriel, ele representa a classe dos demais anjos. A Bíblia o chama pelo nome, mas não divulga a que classe angelical propriamente dita ele está elencado. Ele é o anjo Gabriel. A Bíblia coloca ele como anjo Gabriel. Gabriel, ele revela o futuro a Daniel. Está lá em Daniel, capítulo 8, versículos 15 e 16. Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 18 e 20, e também em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 30. E nós temos uma outra classe de anjos que é chamada o anjo do Senhor. Aqui nós temos o advento da teofania. Teofania é a manifestação de Deus em algum lugar, a materialização de Deus em algum lugar. O anjo do Senhor com Abraão, Gênesis capítulo 18, versículos 2 ao 3, fala sobre este advento. O limite dos anjos. Os anjos não possuem os atributos da Santíssima Trindade. Nós já falamos da eternidade, nós temos também um outro atributo somente pertencente a Pai, Filho e Espírito Santo, onipotência, todo poder. Um outro atributo, onisciência, saber de tudo antes mesmo que aconteça, saber de todos os fatos de antemão. Onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, os anjos, eles se transportam de um lugar para o outro, mas não ocupam dois lugares ao mesmo tempo. Os anjos não aceitam adoração. Isto é um fator importante. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, fala sobre isso. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Lúcifer e os anjos caídos. A queda de Lúcifer. O nome Lúcifer significa anjo de luz. Lúcifer, ele deixou o orgulho e a cobiça entrar em seu coração. Isaías retrata esse acontecimento lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15. Eu vou ler esse texto, é um pouquinho grande essa passagem, mas é importante nós contextualizarmos ela. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo.
Jesus testemunhou a queda de Lúcifer, Lucas 10 e 18, e disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Classificação dos anjos. A partir da queda de Lúcifer, os anjos são classificados em duas categorias: anjos bons, que ficaram ao lado de Deus, são chamados anjos ministradores, e os anjos maus, Lúcifer e uma terça parte dos anjos que resolveram segui-lo. Nós não sabemos quanto significa este termo terça parte, porque nós não temos a noção de quantos anjos existiam no céu até a queda de Lúcifer. Nós não temos esta noção, mas uma terça parte dos anjos o acompanharam na sua queda. Vamos então à nossa lição propriamente dita. Vamos entrar aqui nos detalhes da lição, vamos entrar aqui nos tópicos e subtópicos. Primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro subtópico, um ser espiritual. Segundo subtópico, um ser criado. Terceiro subtópico, um ser dotado de personalidade. Nós já falamos sobre a criação dos anjos, nós já dissemos que eles foram criados e nós já elencamos aqui algumas características dos anjos. Agora, Satanás entra em cena no livro de Jó. Nós temos uma passagem muito importante que nós precisamos fazer leitura. Está lá no livro de Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vou ler alguns trechinhos para você aqui. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Os filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus? Essa pergunta ainda ecoa na cabeça de muitas pessoas que não entendem bem essa passagem. Vamos então tentar ajudar. Quase que a totalidade dos comentaristas bíblicos afirmam que os filhos de Deus citados na passagem são os anjos. Mas antes de seguir com essa defesa, vamos comparar dois textos bíblicos que mencionam os filhos de Deus, cada grupo com diferentes características, lembrando que dependendo do contexto, o mesmo termo pode assumir significados diferentes. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2, nós lemos: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui nós temos filhos de Deus como homens. Nesse texto, os filhos de Deus são empregados exemplificando a corrupção da raça humana. Não é citado a queda dos anjos aqui, ocorrida no ambiente espiritual. Aqui o ambiente é terreno, o ambiente é terrestre. Aqui muitos comentaristas afirmam que seriam os anjos caídos que vieram à terra e tiveram relações com as filhas dos homens. Mesmo depois de caírem, uma terça parte dos anjos não perderam suas características espirituais. Continuaram sendo espíritos, porém agora espíritos do mal. Ainda entendem tais comentaristas que a relação sexual entre ambos anjos e mulheres teria ocasionado a existência de gigantes. O pastor e professor Leandro Quadros compara essa afirmação com a lenda do boto na Amazônia, segundo a qual um boto teve um filho com uma mulher. Se aqui os filhos de Deus fossem anjos, logo teríamos uma nova classe de seres, os híbridos, os quais seriam alheios aos propósitos de Deus. Logo, Deus não teria controle sobre todas as coisas. Se uma outra raça viesse a existir, sendo metade anjos e metade homens, então Deus ele teria perdido o controle da situação, o que nós sabemos que jamais acontece. Deus jamais perde o controle da situação. Por fim, afirmamos que nessa passagem os filhos de Deus são os justos, descendentes de Sete, e as filhas dos homens, as descendentes ímpias de Caim. A partir do casamento de ambos houve a corrupção da raça humana.
Também vale a lembrança de que a existência de gigantes era algo comum na época. Desde lá, a raça humana vem se degenerando. Ainda sobre os gigantes nesta passagem, o termo hebraico aqui empregado não se refere apenas a gigantes na estatura, mas também a gigantes na maldade, na perversidade. Tamanha a maldade espalhada na terra, Deus, em resposta, manda o dilúvio. Os filhos de Deus no livro de Jó. Jó, capítulo 2, versículo 1, já lemos, vamos reler de novo. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Filhos de Deus aqui tem o contexto, tem a quase unanimidade dos comentaristas, os anjos. Os seres humanos não teriam como ir até a presença de Deus. A Septuaginta traz essa expressão na referida passagem como anjos de Deus. Filhos de Deus ontem e hoje. No Antigo Testamento, os únicos que receberam a distinção de filhos de Deus foram os anjos, dos quais nós já falamos, e Adão, o primeiro homem criado. E hoje? Quem são os filhos de Deus no Novo Testamento? Quem são os filhos de Deus nos dias de hoje? Qual a distinção que devemos fazer entre filhos de Deus e criaturas de Deus? Se você for conversar com uma pessoa sobre este assunto, essa pessoa certamente se intitulará como filho ou filha de Deus, e não criatura de Deus. Ninguém gosta de ser chamado de criatura. Mas quem tem o direito de se autoproclamar filho ou filha de Deus? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 11 ao 13. Veio para os seus, olha, está falando aqui sobre Jesus. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui temos a palavra de Deus falando sobre o novo nascimento, o aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Aceitar a Jesus como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Crer em Jesus, reverenciar o seu nome, guardar a palavra de Deus como regra de fé. Somos todos criaturas de Deus, pois a partir de Adão, Ele nos criou. Ele é o Criador por excelência. Somos feitos filhos de Deus quando recebemos condição a Jesus como supremo condutor de nossas vidas e fazemos a partir de então a sua vontade. E a partir de então guardamos a palavra de Deus e vivemos uma vida íntegra e reta, condição para sermos considerados filhos de Deus. O texto que estamos analisando, Jó capítulo 2, ainda diz assim: vieram apresentar-se perante o Senhor. Houve uma reunião, uma assembleia convocada por Deus. Nessa passagem, o livro de Jó evoca uma prática que acontecia frequentemente no antigo Oriente Médio. Os reis tinham o costume de fazer assembleias anuais. E em tais assembleias, todos os políticos do reino vinham à presença do rei. Os governadores de cada região do reino deveriam vir à presença do rei. Esse costume é registrado na antiga Babilônia e também na antiga Assíria. Nessa reunião acontecia o seguinte: os políticos, governadores, estadistas afirmavam que aquele rei era o seu soberano. Se houvesse algum caso político para ser julgado, aquele era o momento. Se alguma das autoridades ali presentes tivesse qualquer problema ou demanda política ou jurídica, aquela era a reunião apropriada para tal. As autoridades traziam ao rei a informação de como estava a aceitação do rei ao redor do reino. Deus resolveu fazer uma reunião e convocou à sua presença os representantes de todo o mundo, todo o universo que ele criara. Cabe aqui uma pequena retórica. Se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, sabe de tudo e é conhecedor de todas as coisas, é onipresente,
pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que precisaria que trouxessem à sua presença relatos dos acontecimentos? Deus é maravilhoso, e essa é a resposta. Poderoso e, acreditem, humilde. Ele prefere um governo compartilhado, sendo ele o soberano, porém ouvindo sua criação. O trecho bíblico que nós estamos analisando ainda fala: veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Satanás entre os filhos de Deus. Onde foi essa reunião? Não existe um consenso entre os estudiosos quanto ao local onde teria ocorrido essa reunião. A Bíblia não esclarece onde aconteceu, mas nos dá uma certeza: não foi na terra, porque Satanás veio de passear pela terra. Ou seja, Satanás veio da terra, então a reunião não foi ali na terra, não foi aqui no ambiente terrestre. Onde poderia ter sido então a dita reunião? Primeira opção, um lugar intermediário. A reunião teria se dado em um lugar intermediário entre a terra e o céu. Mas será que Deus desceria de seu trono para fazer uma reunião? Opção 2, no céu. Deus teria convocado a reunião diante do seu trono. Seus anjos administradores e comandantes foram convocados. Mas como Satanás teria tido acesso a esse local? Aí nós temos aqui dificuldades de entendimento de Satanás novamente na presença de Deus. Primeira dificuldade, Satanás foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, 12. Ele teria recebido uma convocação de Deus. Deus é soberano. Se Deus quisesse Satanás na sua presença, assim certamente aconteceria. Porém, muito provavelmente, a reunião não teria acontecido diante do trono de Deus. Segunda dificuldade. Como explicar Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, que diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Segundo o pastor e professor Rodrigo Silva, que também é arqueólogo, a expressão hebraica contida nesta passagem explica o contexto de Satanás ali. A expressão Gan Hassatan, Gan traduz ironia, querendo afirmar no texto que Satanás não deveria estar ali, que ele estava ali sem ser convidado. Teria ficado sabendo da reunião e foi lá por conta própria. E Deus não impediu sua entrada ali. Ali estavam os representantes de várias partes do universo criado por Deus. Mas o que? Ou quem Satanás estaria legitimamente representando? Ele invocou para si o direito de representar a terra. Jó 2, versículo 2, isola a parte A. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? A expressão hebraica para esse texto é meia inhantabo e significa: o que você está fazendo aqui? A quem está representando? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Isolei agora o versículo 2, parte B. Essa é uma expressão idiomática, ou seja, não tem uma tradução literal. Passear em torno de significa averiguar a reação, verificar se não há ninguém contra o governo, atestar as ações do governo, a aceitação do governo. Antigamente os reis costumavam colocar uma capa cobrindo a sua face e à noite, quando havia poucas luzes, o rei andava disfarçado entre as pessoas comuns do reino e conversava com elas para saber anonimamente o que elas estavam achando do rei e também das ações do governo. Quando Adão e Eva pecaram, passaram as mãos do inimigo de Deus a posse da terra. Porém, em nenhum momento Deus perdeu o controle da situação. Deus em nenhum momento perdeu o controle e poder sobre todas as coisas. Mas a partir de então, o mundo jazia no maligno. Satanás assim evocaria ser o representante legal da terra e teria o pleno direito de estar ali naquela reunião. Está gostando do vídeo? Este vídeo está ajudando você? Você está se sentindo recompensado por ficar
até este momento conosco, eu gostaria de convidar a você que ainda não é inscrito no canal, inscrever-se, para você também ativar o sininho e assim, toda quarta-feira, quando nós lançamos um vídeo novo, sempre às quartas-feiras, você será avisado assim que o vídeo sair, assim que o vídeo for postado, quando você tiver o seu sininho ativado. Então ative o seu sininho, deixe seu comentário, ele é muito importante, esse feedback é muito importante para que nós possamos aperfeiçoar o nosso trabalho. Mesmo um comentário curto já é muito importante para nós. Também curta o vídeo, curta esse vídeo, porque também estará ajudando o canal, e divulgue também. Se você acha pertinente esse trabalho, divulgue, compartilhe este trabalho nos seus grupos, nas suas redes sociais, e assim você estará nos ajudando a crescer aqui no Ensino e Palestra. Vamos continuar então com o nosso estudo desta semana. Lúcifer e Diabo. O nome original, como nós já falamos aqui, já retratamos, era Lúcifer, o anjo de luz. Assim, Diabo não é o nome próprio, é um apelido. Em grego, diabolos significa lançado através de. Lúcifer e Satanás. Lúcifer recebe o apelido de Satã ou Satanás, depois de ser expulso do céu pelas suas obras más. Nas antigas línguas hebraicas, Satã ou Satanás significa advogado de acusação. Era uma palavra de sentido legal. Não era um inimigo comum, era um inimigo de tribunal, um adversário. Nos tempos remotos, qualquer pessoa que tinha uma causa contra alguém poderia apresentar-se diante do tribunal como um Satanás oficial, um adversário, um acusador. Esse advogado, Satanás, seria o acusador, e o réu, o objeto de sua acusação, deveria defender-se perante o tribunal. No livro de Jó, o inimigo se apresenta a Deus como advogado de acusação, e o réu, objeto da acusação, não era Jó, era Deus. Satanás acusava a Deus. Lá em Jó, capítulo 1, versículos 9 e 10, nós lemos: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra? Satanás estava aqui dizendo que Deus estava comprando a aceitação de Jó, que Deus estava subornando Jó para que esse o adorasse. A adoração de Jó então não seria verdadeira, mas interesseira. Segundo Roy Zuki, o que Satanás quer dizer é que Deus não tem meio de induzir o homem a adorá-lo, exceto subornando-o, recompensando-o pela devoção oferecida. Se isso é verdade, segue Roy, então a adoração é adulterada, já não é adoração voluntária do homem a Deus. A adoração egoísta não é adoração. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que diz o livro de Jó e o caso de Satanás. Primeiro subtópico, queda e ruína de Satanás. Segundo subtópico, Jó e o testemunho de Deus. Nós já falamos sobre a queda de Satanás, nós já falamos sobre a queda dos anjos que o acompanharam, nós já falamos também sobre o diálogo de Deus e Satanás. Interessante deixar aqui constatado que foi Deus que iniciou esse diálogo. Isso é uma coisa muito importante a ser observado. Para encerrar, eu gostaria de fazer aqui um devocional, citando alguns trechos do sermão de Charles Spurgeon, intitulado Satanás entre os Santos. Abre aspas. Pela presença de Satanás entre os filhos de Deus, aprendemos que as melhores assembleias não estão livres de elementos maus. 1. Isto deve fazer-nos continuar a nos reunir com os santos, mesmo que conheçamos alguns na Assembleia que são falsos à sua profissão. Devem os filhos de Deus parar de se reunir, porque Satanás pode entrar entre eles? 2. Isso deve causar um grande exame de coração e logo a pergunta: Senhor, sou eu? Dos 12 apóstolos, um era demônio, e ele estava com o Senhor na sua ceia de despedida. Isso deve nos fazer vigilantes, mesmo enquanto estamos orando. Isso deve fazer os pastores fiéis, para que o diabo não se sinta em casa na congregação, mas fique irritado pela verdade que ele detesta. Isto deve nos fazer ansiar pela Assembleia perfeita lá em cima, onde não haverá mistura, e sim uma congregação sem pecado. Nós também aprendemos que Satanás pode se unir com os filhos de Deus.
Para fazer danos aos santos, acusando-os perante o Senhor até em suas coisas santas, distraindo seus pensamentos de interesses celestiais e fazendo-os pesados de coração e distraídos em preocupações, botando-os para criticar em vez de ouvirem para sair ganhando, semeando dissensões até no culto santo, incentivando orgulho em pregadores, em cantores, naqueles que oram em público e naqueles que contribuem. Isso se mostra em diferentes pessoas em seu estilo, seu tom, sua roupa, esfriando o entusiasmo deles, abatendo seu amor, esfriando seu louvor, gelando sua oração e, em geral, matando seu zelo e alegria. 2. Para fazer danos aos ouvintes não convertidos, distraindo a atenção da fé salvadora, levantando dúvidas, sugerindo ideias céticas, levantando perguntas escuras e pondo o homem adiante do mestre, sugerindo protelação para aqueles que podem estar bem impressionados, extinguindo a oração, impedindo o prazer, evitando o proveito, matando o sentimento e roubando de Deus a glória, tirando a palavra que tinha sido semeada como pássaros que apanham a semente espalhada pela rodovia. Clamemos ao Senhor imediatamente e confiemos no Senhor Jesus, que pode preservar-nos deste perpetrador do mal, mesmo quando ele está presente. Spurgeon conclui: o grande inimigo não pode agora lançar-se sobre nós de súbito, enquanto estamos ocupados com nossas devoções, pois não estamos desavisados de seus estratagemas. Somos mandados vigiar além de orar, para vigiar tanto como orar, para vigiar antes de orar e vigiar quando nós oramos. Fecha aspas. Muito obrigado a você que esteve conosco, foi um grande prazer ter a sua companhia. Continue no nosso canal, na próxima semana nós continuaremos destrinchando o livro de Jó, continuaremos trabalhando esta obra magnífica. Que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida, uma ótima semana para você, sejam agraciados com a misericórdia e a presença de Deus em suas vidas.